A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite nosso site www.apdp-sp.org.br. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com você nesta data, neste evento maravilhoso que se chama ENAP, DPRH, que é o Encontro Nacional dos Profissionais de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, né? Este evento está acontecendo entre os dias 9 até o dia 20 de novembro de 2020, totalmente gratuito, online. Vejam quantas coisas a pandemia também nos proporcionou, a Covid, né? Este novo formato de vida que nós temos. Então, eu vou falar para você sobre o RH 4.0 e as ferramentas estratégicas. É claro que eu gosto de estar aí olhando para o seu olho, vendo a sua reação. Mas o momento é este, a ferramenta que nós temos e nós vamos conviver e aprender com tudo isso. Então, eu trago aqui para você algumas experiências, minhas experiências como um profissional de recursos humanos. Então, para você que não me conhece, meu nome é Marta Pierina Verona, eu sou de origem italiana, o nome já diz, traduz a minha origem, né? Sou natural de Farroupilha,
aqui de Caxias do Sul, falo para você. Sou especialista em RH e E-Social, sou consultora de aplicação Master na Metadados, que é uma empresa de software de folha de pagamento. Convivo como ninguém sobre melhorias e demandas que são enviadas para os clientes, para você ali que processa a sua folha de pagamento, que melhora a sua rotina diariamente. Eu tenho pós em Direito do Trabalho, diria que estudar faz parte e não só penso em faculdade, é sempre buscar algo novo, informações novas no meu nível pessoal, espiritual e profissional. Então, a minha pós eu fiz pela Unicinos, sou graduada em Gestão de Pessoas pela UX. Durante um bom tempo eu fui representante, membro do Conselho de Clientes junto ao GIFUG, e trabalho nesta área há mais de 20 anos. Então, no meio disso, também sou professora nos cursos de MBA. Ultimamente, eu tenho ministrado curso somente pela BSSP, mas já estive na Unicinos e na UX também. Eu sempre falo que sou palestrante feliz, porque na vida nós precisamos ter uma profissão, uma função que nos deixe feliz, porque quando eu estou feliz, eu consigo levar a minha experiência para você. Então, não é somente buscar um tema, e sim levar para você um tema que eu já vivenciei, que eu tenho experiência e que eu posso incentivá-lo, motivá-lo a melhorar, a fazer melhor, ou a crescer, ou a estudar, quem sabe, né? Então, eu penso que no primeiro momento eu vou falar para você sobre resiliência. Não é fácil, nunca foi tão complicado como no momento março de 2020, que nós nunca mais vamos esquecer. Para mim, o dia ali foi dia 18 de março, quando tudo mudou na minha vida, quando eu passei a trabalhar em casa e dentro da empresa na qual eu trabalho, como foi importante ter uma equipe com este perfil, resiliência. Por quê? A equipe resiliente, ela se recupera facilmente, ela se adapta às mudanças necessárias, ela sabe lidar com problemas e neste momento de pandemia, da Covid-19, quantas tomadas de decisões, eu diria assim, quantos acertos nós tivemos em tomadas tão rápidas, quantos erros? É interessante fazer essa análise, né? E quem sabe reagir diante de situações adversas, a pessoa cresce muito. Essa profissão tem crescido, é uma qualidade que se busca no profissional. Neste cenário atual, as empresas precisaram se adaptar a este estilo de trabalho, teletrabalho, home office e quantas medidas trabalhistas nós tivemos, como suspensão, redução salarial, adiamento do pagamento de 1/3 das férias, redução de salário, impacto lá nos períodos aquisitivos, que isso gerou na MP 936, MP 927, aí veio o arquivo do bem. Todos os dias nós acordávamos com um monte de informações e precisávamos tomar decisões. Eu vejo que neste evento nós contamos com profissionais fantásticos, como a Aristeu de Oliveira. Li vários livros teus na minha formação e você está lá citado, inclusive nas minhas monografias, nos meus trabalhos de conclusões. Olha que lindo poder estar neste momento, neste evento, ao teu lado. Para mim é uma grande honra. Falo também do José Alberto Maia, grande figura e pessoa que eu admiro por demais, tem uma empatia e uma simpatia e uma compaixão para conosco e com todos os demais, que é incrível. Então eu falo que no cenário atual, nestas medidas, e sem falar do Hamilton, né, que nós conhecemos de longa data lá no início do E-Social, quando tinha Hamilton, Marta, quando tinha Zenaide, né? Então, para mim, esse convite, estar aqui ao lado de vocês, eu não vou citar todos, porque eu sei que nós temos aqui no cenário, acho que em torno de 20 palestrantes, todas pessoas ilustres, pessoas com experiências, conhecimentos e saberes diferentes. Então, no cenário atual, profissionais que se enquadram neste perfil de resiliência, eles se tornam ainda mais desejados pelas empresas, porque as empresas buscam profissionais com este perfil. Do nada, a gente dorme com uma legislação, acorda com outra, precisamos pensar internamente como agir nos nossos clientes, nas pessoas e principalmente no sistema, né?
E aqui tem profissionais desde que atuam na área jurídica, essa área nunca foi tão importante, tão desejada e tão próxima do RH como neste momento da pandemia. Então, eu falo aqui, montar uma equipe ou tentar implantar essas medidas que levem a uma condição, esse tipo de condição, ela não é uma tarefa muito fácil, sabe, nem simples. Então, este ano de 2020 nos fez dar um up, digo assim, um salto. Por isso que eu vou deixar aqui algumas dicas, tá? As dicas da Marta Pierina. Nós precisamos começar sempre dentro de uma empresa pelas lideranças. Nós precisamos, na linha de frente, de pessoas que possam ajudar nessa transição. Eu não falo só transição Covid, transição pandemia, nessa mudança de um RH que ele passa por uma era 4.0 totalmente digital, com sistemas mais estratégicos, com dados rápidos e colocando as pessoas no centro e não só trabalhando de forma tão técnica, com um olhar totalmente diferente, sendo realmente estratégico dentro da organização. Então, alguém que possa auxiliar na adaptação e visualizar ali novas oportunidades, sempre colocando as pessoas de sua equipe no centro da questão. Então, eu diria que este é um ano precioso nesse sentido. E por isso que a resiliência é um momento assim que ela é uma característica fantástica, porque a pessoa que se adapta no novo estilo de vida, muitas vezes ela precisou aqui, quantas pessoas precisaram mudar de local, condições de trabalho, as mães trabalhando com os filhos, redução de salário, suspensão, ou até mesmo a demissão. Eu diria que foi um ano atípico, complexo, e muitas pessoas sofreram com isso. Então, ter um olhar profundo também para dentro de nós, entender como nós enxergamos a nossa existência no mundo e das demais pessoas, faz toda a diferença. E também coloco aqui como resiliência, porque a pessoa que consegue passar por tudo isso, com uma mola que estica e volta ao normal, ela consegue enfrentar qualquer coisa, qualquer desafio e vencer o medo na sua profissão. Então, o maior desafio para este período novo é avaliar em cada ação os nossos empregados e os familiares. E como enfrentar este momento, nós precisamos praticar a empatia e a compaixão, além de cuidar da saúde mental, tentando equilibrar aqui razão e emoção. Então, é um desafio muito grande. Eu também coloco aqui como dica a comunicação e ferramentas, aqui novas ferramentas para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Nós mudamos os processos, paradigmas e agora passamos a ver tudo diferente, não é verdade? RH, como tudo isso mudou na nossa vida. O que era difícil de implantar antes agora passou a ser fácil e prático, não é? Quanta resistência a gente tinha para mudança, né? Quem diria que até o dia 17, 18 de março nós teríamos um processo de trabalho e 17, 18 de março virou a chave e nós mudamos e passamos a aplicar tantas coisas na nossa vida. Eu nunca mais imprimi absolutamente mais nenhum papel na impressora. Nem eu acredito que automaticamente eu passei a não emitir mais nada. Eu comecei e mudei minha forma de trabalhar. É incrível isso, né? E eu estava presa àquele papel, aquela prática, aquela rotina antiga. Então, isso a gente deixa de resistir, né? E nós, ao novo, né? E nós começamos a precisar dele. Quer dizer, quem sabe 2 telas de computador, né? Uma tela para projetar a tela. Nós mudamos e vimos outras possibilidades e oportunidades, como diria meu pai e a minha mãe, né? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, né? E é incrível como isso de fato acontece, porque muitas vezes nos é apresentado um projeto, uma nova forma de trabalhar e o que nós vamos lá e como nós conduzimos. Eu não quero, porque eu já estou acostumada, eu não quero aprender. E a primeira reação é ficar no antigo, porque aquele nós conhecemos, porque o novo, ele nos desafia. Nós precisamos começar tudo de novo, né? Este ano nós não tivemos uma opção, ou você adentra no novo cenário, ou você adentra no novo cenário. Então, eu diria que hoje eu aceito qualquer desafio na minha vida, qualquer projeto, porque realmente a pandemia me mostrou que eu posso muito, que tudo o que eu preciso está dentro de mim e que eu tinha que realmente soltar muitos processos que estavam engessados e que não serviam mais para o meu
perfil profissional. Então, é uma hora de buscar novas ferramentas, novos meios de comunicação interna, um jeito diferente de promover reuniões e trabalhar. Aquelas reuniões, né, que às vezes ensejavam um deslocamento, né? Quantas vezes eu saí de Caxias para São Paulo para uma reunião, ou um colega, né? E agora tudo acontece pelo Teams, pela Skype, pelo Zoom. Tem todas essas ferramentas que nos são oferecidas, né? E daí nós percebemos que elas são rápidas, ágeis e com custo baixo. Então, acho que isso vai nos levar para um cenário bem diferente. Então, nós entramos na era 4.0 de forma rápida e sem resistir. Como nós crescemos, né? Eu estou muito orgulhosa da Marta Pierina Verona, de como ela reagiu a tudo isso, porque nós temos duas possibilidades: ou a gente vai para o fundo do poço, ou a gente aprende a nadar, e se necessário a gente coloca asas e a gente voa, porque nós temos esse poder dentro. Nós temos todo este conhecimento e hoje a internet nos oferece ali várias possibilidades, pessoas muito queridas, pessoas com as quais nós podemos aí trocar informações e nós podemos crescer. Então, para isso, os relacionamentos são fundamentais, né? Relacionamentos saudáveis. E não falo só com a família, com o marido, com o namorado, com a namorada, né? Com a esposa, com os filhos, mas na nossa vida profissional. Então, o relacionamento, ele é fundamental em nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional, complemento aqui, tá? O contato pessoal nunca foi tão importante como este ano. A troca de mensagens, ligações, passou aqui, elas se tornaram coisas fundamentais para o nosso bem-estar. Quem aqui não recebeu uma chamada de vídeo e chorou? Uma ligação do próprio colega, por quê? Trabalhando, eu moro sozinha em casa, né? Trabalhando aqui em home office, estou eu e eu. De vez em quando, eu faço uma chamada de vídeo, o meu colega faz uma chamada de vídeo e para tornar presente. Então, assim, o home office ou mesmo agora, eu acho que a gente vai voltar num trabalho, acho que muitas empresas vão adotar de forma híbrida, onde eu fico parte na empresa, parte na minha casa, mas o contato com as pessoas é fundamental, ter pessoas do nosso lado. E agora eu vou falar não só neste sentido, e entre nós profissionais, quantos grupos foram criados? Eu nunca vi existir uma resistência tão grande pela troca de eu não vou te fornecer o meu número de celular, porque depois nossa, tu vai me infernizar, só vou receber um monte de mensagens. Eu nunca participei de tantos grupos. E nesse grupo, eles contam hoje com pessoas maravilhosas, desde o advogado, a pessoa do RH, a pessoa que processa a folha, a pessoa que desenvolve o software, quer dizer, quebramos um paradigma, estamos lá, e eles mudaram também a forma de pensar. Eu consigo trocar, e nem por isso eu vou deixar de vender a minha experiência e o meu serviço. Isso que é fundamental, porque isso gera credibilidade, gera confiança e assertividade. Então eu vejo isso assim, os grupos e as trocas que aconteceram neste ano, para mim foram fundamentais para crescer, evoluir e para entrar nesta nova era 4.0. E aí depois eu vou falar para você sobre ferramentas estratégicas. Então houve aqui uma união entre os profissionais, familiares, com um novo modelo de trabalho home office. A família passou a ver como nós trabalhamos. Eu, no meu caso, eu moro sozinha, mas quem tem filhos, os filhos passaram a entender até a profissão do pai, da mãe. Vejam como isso foi legal, um momento importante também de ficar próximo do pai, da mãe, do irmão, dos filhos. Então, muitos grupos foram formados para compartilhamento de conhecimento e eu coloco novamente aqui. Conhecimento só faz sentido quando eu compartilho com você e você compartilha comigo e existe a troca. Guardar o meu conhecimento aqui, ou dentro da gaveta, não me leva a lugar nenhum e nem gera conhecimento. Então, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. E isso é lindo, maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso. Então, as relações entre as pessoas se tornaram pontes de aprendizagem. Olhem que lindo que é isso, né? O Maia, por muitas vezes, me ajudou e eu fiz as perguntas, até um dia eu brinquei com eles, Maia, eu até mais ou menos eu sei que funciona assim, mas assim, a tua palavra tem mais poder do que a minha. Quando eu digo Maia respondeu é assim, olha a segurança que ele gera na informação. Então, vejam que as pessoas vão gerando ali, elas viram referências, né? Autoridades naquele assunto. Então, este compartilhamento enobrece a nossa alma. E o comprometimento? Mais uma dica, né? Pessoas comprometidas e com visão fazem toda a diferença dentro da nossa empresa, nas equipes, nos grupos, aquela pessoa que ela diz, tal dia eu envio
e você não precisa cobrá-la. Tal dia a mensagem chega, ou se não chega, alguma coisa aconteceu, ela vai avisar o porquê. Gente, isso é divino. Então, essas pessoas são aquelas que, mesmo à distância, elas têm responsabilidade sobre suas entregas e tarefas. Eu não preciso me preocupar. Ela produz. Ela faz como se estivesse trabalhando dentro da empresa. Isso dentro do grupo, dentro de qualquer lugar, né? Então, este período, ele está facilitando para as corporações e gestores enxergarem quem são estes profissionais ou estas pessoas. E quem são as que não preenchem o requisito. Vejam que legal. Olhem que interessante. Então, mais um detalhe aqui das dicas é sobre o conhecimento e criatividade. Tem pessoas que dizem, a empresa nunca me pagou nenhum curso, a empresa nunca me dá nada. Gente, quantos cursos eu fiz pela Metadados sobre o e-social em todo esse período desde 2011, 12? Olha, se eu contar nas mãos, acho que eu chego a 5. O resto eu busquei, eu sou autodidata, eu vou criando o meu senso de propriedade, eu vou lendo o que os meus amigos escrevem, postam os vídeos. Então, muitas vezes, uma dica que eu dou também é não fazer só. Te manda aí até a esquina, depois até o colégio, depois até a Metadados. Desobedecer, mudar o curso, mudar o caminho. Então, você pode, neste momento, quando você muda o caminho, quando você sai da ilha, você vê a ilha ou você sai da caixa, a gente precisa sair da caixa, a gente consegue, neste momento, ver uma nova forma de aplicar e trabalhar, porque senão a gente trabalha naquele método metódico que a gente não melhora. Então, existem vários pontos de vista e não existe verdade absoluta. Então, não existe verdade absoluta. Então, isso é legal. O teu conhecimento agrega com o meu, que agrega com o meu, porque nós temos o quê? Saberes, experiências que são diferentes. Isso é maravilhoso. Por isso, existe a necessidade de uma aprendizagem contínua, pois tudo muda todos os dias e a pandemia nos mostrou isso. Então, não é só a pandemia. Acho que nós refizemos nossas sinapses nesse período, né? Porque a gente precisa passar pela dor para mudar, porque muitas vezes a gente não muda pelo amor, né? Acho que a pandemia nos fez dar um salto, assim, profissional, pessoal. Acho que no meio de sofrimento, de um ano totalmente diferente, acho que nós vamos sair deste momento por um RH realmente 4.0 diferente, vendo pessoas, mudando a nossa forma de trabalhar. E quanta coragem nós precisamos. Gente, cada vez que eu lia uma portaria, uma medida provisória, eu tinha que pensar em vários assuntos dentro da empresa na qual eu trabalho, pensando no meu impacto, no impacto do meu colega, pensando no impacto do meu cliente e do sistema, e internamente quando as pessoas me questionam sobre isso. Então, quando a gente se expõe a diferentes estímulos e situações, faz com que o profissional se destaque dos demais quando ele tem coragem de tomar uma atitude, de enfrentar uma situação, e até quando tudo é duvidoso, ele já viu a opinião ali de várias pessoas, coloca lá com a experiência que ele tem, junta ali o feeling que ele tem, a intuição, e ele tem que tomar uma decisão. E daí que é importante dizer quantas vezes eu acertei e quanto eu errei no meio de tudo isso que eu tive que, de uma hora para outra, tomar uma decisão. Então, diante de tantas condições novas, nós precisamos ter um sentido para fazer o que nós estamos fazendo. Eu não posso fazer alguma coisa porque alguém me disse para fazer. Eu não posso tomar uma decisão porque alguém me disse, tu precisa fazer isso. Eu tenho que tomar uma decisão pensando no impacto que ela vai causar na vida de todas as pessoas que estão ali envolvidas, na vida da empresa na qual eu trabalho e na minha vida profissional. Então, nós precisamos amar o que nós estamos fazendo. Acho que no momento que a gente ama, que a gente tem uma profissão apaixonante, é muito fácil ter coragem em tomar uma decisão, porque nós sabemos aonde nós queremos chegar, nós temos um propósito. Então, a gratidão, eu coloco sempre aqui, ela faz parte da minha vida, ela faz parte porque quanto mais eu agradeço, mas eu recebo o perdão. Eu não posso ficar, a pessoa me liga, me passa uma situação, a primeira coisa que o meu cérebro, ele tenta julgar a pessoa, não. Antes eu vou entendê-la, e por isso que eu acho que neste período aqui a gente precisou praticar muita meditação, trabalhar a espiritualidade, a missão do autoconhecimento, e nós desenvolvemos novas habilidades profissionais, é exatamente isso. Quando eu agradeço, eu perdoo, eu não julgo, quando eu me conheço e passo a ver
a pessoa que eu estou atendendo, seja ela um amigo. Ajudei muitos amigos de profissão que não tinham nada a ver com a Metadados, porque eu usei ali a compaixão e a empatia, me coloquei no lugar das pessoas. Então isso nos dá assim muitas habilidades novas, habilidades profissionais, pessoais. E aí eu falo em comportamento, né, inteligência comportamental, trabalhar o ser, a espiritualidade. Então, para chegar no RH 4.0, um RH digital que transforma o negócio, nós temos que ter uma base, nós temos que olhar, julgar, mas julgar de uma forma assim, o que eu posso melhorar e não criticar, ter um olhar diferente para as pessoas, com os funcionários, a empresa, e fazer assim uma radiografia. Estou fazendo aqui, minha mãe recém fez um cateterismo, né? Estou passando pelas veias e vendo se elas estão entupidas, se elas estão abertas, o que está acontecendo. Estou passando pelo RH, verificando, fazendo uma radiografia, uma fotografia, como está o meu RH e como eu quero um RH que transforma o negócio da minha empresa. Um RH que chega lá na frente, diferente, tocando a alma das pessoas e fazendo o meu negócio progredir. Então, nesta era 4.0, o que nós podemos fazer? Como nós conseguimos melhorar os nossos processos? Então, eu agradeço a Metadados, a empresa onde eu trabalho, pelas telas do sistema. Então, eu falo aqui que no mundo VUCA, importa menos a gente que faz e mais a velocidade com que a gente muda. Então, tudo precisa mudar rapidamente e nós estamos nesse processo. Então, é um ambiente que ele é tão volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, que é a tradução que a gente dá para o VUCA dentro do português, que a agilidade e descentralização, elas passam a ser requisitos básicos, inclusive para conquistar um RH digital. Então, essa é uma característica, né, que a velocidade já não é mais uma opção. As empresas e profissionais que não se atualizarem acabarão ficando para trás. Neste cenário, a gente tem aqui a perspectiva de um RH 4.0, né? A automação chega para agregar valor estratégico e dar velocidade tão necessárias que nós queremos para os nossos processos. Então, o termo RH 4.0, ele é oriundo da indústria, né, 4.0, que diz respeito às transformações pelas quais a nossa economia está passando. Então, diferentemente das 3 primeiras revoluções industriais, ela não é caracterizada apenas pelo desenvolvimento, mas pela fusão delas. Então, ela fala aqui dos mundos físico, biológico e digital. O mundo muda, as pessoas mudam, por que nós, RH, não mudaríamos, né? Por que o RH não mudaria? É claro, vocês já mudaram, vocês mudaram. Depois de março, vocês não são mais o RH que nós tínhamos. E com medo, né? Mindset, né? Nós mudamos aqui a palavra... Ela mudou a maneira como nós pensamos. Eu participo de vários grupos e às vezes eu entro lá e dou uma opinião, uma informação sobre um assunto polêmico, né? E me surpreendi muitas vezes como as pessoas estavam estressadas. E às vezes eram até mal educadas nos comentários, porque como aquela medida ou tomada de decisão ou aquela situação não funcionava perfeitamente, as pessoas acabavam agredindo a pessoa que levava a informação, né? Então nós também temos que mudar a forma como nós pensamos. Quantas pessoas estão ali levando as informações, ajudando, e nós muitas vezes estamos tirando pedra, jogando pedra, quando na verdade praticar a gratidão com aquelas pessoas que em casa, fora do horário de trabalho, estão ali enviando informação para que você pelo menos acenda uma luz vermelha no seu processo. Então é a configuração dos nossos pensamentos, o mindset, né? A partir dele nós enfrentamos as mais variadas situações do nosso cotidiano e também por meio dela do mindset que nós tomamos as nossas decisões, né? Eu vou deixar aqui uma pergunta: se o RH cuida das pessoas ou apenas da legislação? Olha que interessante. Será que eu preciso me preocupar só com a legislação? Ou eu tenho que cuidar das pessoas também? Nós precisamos de um RH que cuide das pessoas, né? Então ele está lá cuidando de tudo, com o olhar, com todas as informações em tempo real. O empregado precisa saber, ele está em casa, já não vê mais as pessoas, por isso que ele precisa ter uma ferramenta, um portal, uma comunicação
onde tudo acontece em tempo real. E o RH precisa ser muito ágil, porque eu preciso tomar decisões, eu preciso ter dados estratégicos e tudo precisa acontecer de hoje para hoje, de hoje para amanhã. Então, a agilidade não dá mais para ficar preso àqueles processos antigos. Então, como o seu RH realiza análise gerencial de dados estratégicos? Através de planilha, relatórios, através de um BI, de um painel de indicadores. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui algumas ferramentas estratégicas do sistema da Metadados que podem ajudar o seu dia a dia. Por exemplo, um overview de RH. O líder ali, o gestor, tendo um overview da sua equipe. No celular, no tablet, no notebook ou até mesmo no seu computador, né? Olhem que legal! A visão da equipe, as estatísticas, como tudo acontece, se tem solicitações pendentes, que são aquelas solicitações de férias, solicitações de adiantamento de salário, de ajuste do ponto, que tudo acontece hoje através de um celular. Olhem que legal isso, né? Isso é maravilhoso, porque eu posso estar numa reunião e posso espiar aqui como é que está a situação em tempo real da minha equipe. Além disso, o Portal RH. O Portal RH, ele me dá ali toda a possibilidade, como eu coloquei, não só do gestor, mas do empregado. O empregado solicita férias, solicita ajuste de cadastro, ele solicita acerto do ponto, tudo pelo portal. Então aqui eu consigo saber aqui no painel também, eu tenho aqui o mural para saber os novos funcionários, eu estou me comunicando com os meus colegas, com tudo que eu tenho aqui tudo que eu tenho pendente no meu mural, de solicitações, as solicitações que foram aprovadas, que foram reprovadas. Então aqui eu tenho uma solicitação onde eu faço a minha solicitação, aí tem um workflow de aprovação com vários níveis, a empresa que define, né? Só vou dar aqui uma noção. Eu posso solicitar um abono vespertino, um acerto do ponto, um adiantamento para viagem, arquivos de leitura, autorização de horas extras, auxílio educação, comunicação de hora extra, ou como eu mesma posso fazer o acerto do meu ponto, tá? Então, isso é maravilhoso. O gestor e minha equipe, então aqui é dentro do portal que eu tenho, então, todo o gerenciamento da minha equipe no que tange a folha, frequência, controle de férias, solicitações, descritivo do cargo, treinamentos e a carreira dos meus empregados. Então, o gestor, ele consegue ter aqui a visão de toda a sua equipe quanto ao desempenho, ele consegue visualizar os treinamentos, e aí não se fala em outra coisa como uma ferramenta maravilhosa que é o painel do gestor, né? Onde eu tenho os indicadores. Quem aqui todo mês alimenta planilhas e planilhas e planilhas para ter ali todos esses indicadores? E pensando aqui no vencimento das férias, eu posso saber quantos estão vencidas, quantos estão no prazo, porque quando eu faço isso, estou fazendo a gestão da saúde da minha empresa, no que tange aqui a reclamações trabalhistas, a fiscalizações, né? Então aqui eu consigo também visualizar os meus colaboradores ativos e afastados, o meu absenteísmo, a composição da remuneração com salário, horas extras, comissões, prêmios, entre outros, que tudo isso é configurável e tudo isso é atualizado em tempo real, como acontece no sistema, o painel já é atualizado, tá? Consigo também verificar aqui as finanças de RH, que é a produtividade, a receita bruta por colaborador, custos com indenizações e multas rescisórias. Eu estou colocando aqui apenas algumas possibilidades, tá? Além disso, eu tenho risco trabalhista, né? Como que eu estou no que diz respeito a prazos, né? Se chegasse um auditor aqui, será que eu poderia estar tranquila? Imagina agora com o E-Social, que a minha empresa está 100%, a quem já está enviando tudo, né? Ela está 100% lá, apta para a fiscalização, olhar tudo que a empresa pratica, né? Claro que eles ainda não estão olhando, mas nós precisamos ter este olhar, né? E se chegasse ali alguma notificação que não tem defesa ou um auditor, qual o risco que eu tenho? Eu posso até quebrar minha empresa dependendo da falta de cuidado que eu tenho com a legislação trabalhista. Então, jornada de trabalho superior a 10 horas, risco trabalhista aqui no vencimento de férias, eu posso também ter aqui o E-Social. Quantos eventos estão no prazo, fora do prazo, eventos rejeitados, o cuidado que eu tenho com isso. Quantas pessoas não transmitiram no prazo as informações dos eventos periódicos e este ano foram chamadas de última hora a transmitir porque os seus empregados não estavam
estão recebendo o abono do PIS e que não houve plano B, né? Ou manda pelo social ou manda pelo e-social. Que, na minha opinião, eu achei maravilhoso, porque senão a gente nunca troca de ferramenta e a forma como nós trabalhamos. Porque nós, brasileiros, muitas vezes, nós duvidamos do processo e sempre esperamos para que volte para o processo antigo. Quando, na verdade, eu desafio a vocês. Sempre se joguem na pista lá no primeiro momento, porque vocês vão sofrer menos, vocês vão trabalhar a maturidade e não adianta resistir ao processo. Então, o painel de indicadores também serve para mostrar como está a minha empresa. Se ela é uma empresa que está fazendo a parte dela ou ela está cheia de problemas, né? Além disso, eu convido você a conhecer Metadados, se vocês quiserem. Aqui tem um e-mail, se quiserem se comunicar, os telefones de Caxias, Porto Alegre e São Paulo. E tem o site www.metadados.com.br, que lá vocês conseguem ter a demonstração dos módulos, tá? Gratidão, Metadados, por esta oportunidade e por fazer parte desta equipe. Eu não poderia deixar de falar aqui para vocês de um e-social simplificado, de uma fase 4 do SST. Não é versão beta, eu esqueci de tirar beta, é a nova versão ali, releasing, que é S1.0 RC, que até 10 de novembro, então ali, até nesse dia, acho que nós vamos ter novidades. Um novo cronograma, que já vai acontecer em 2021, então vamos arregaçar as mangas aqui, colocar a mão na massa. Eu deixo aqui um recado também para a gente não esquecer do PGR, né, e o GRO, que ele vem substituir, então, a partir de março de 2021, o PPRA, uma nova forma de trabalhar, onde a gente tira todos aquele programa da gaveta e ele passa a ser um programa vivo, em tempo real, como ele acontece. Então, prepare-se. Não deixe para a última hora para estudar, para verificar tudo que vem pela frente. Vocês sofrem o dobro. Preparem-se. Esta é a minha dica, tá? Então, eu gosto de colocar um pouco da minha experiência. Eu falo para vocês porque aqui na Metadados eu gerenciei mais de 80 projetos de e-social. Eu comecei a minha vida profissional com 12 anos e autorização do juiz, trabalhando numa indústria de calçado, passando cola no traseiro do calçado. Depois eu virei balconista e depois eu virei telefonista. Foi tudo muito rápido. Com 16, 15 anos eu já estava exercendo a função de telefonista. E quando eu fiz minha pós em Direito do Trabalho, eu vi que estava tudo assim meio maluca essa minha vida profissional, né? Olhando para a legislação e o que a gente pode e não pode. Mas naquela época tudo era possível e eu sou totalmente grata porque eu cresci muito como profissional. Nessa época tinha que ter um curso de datilografia para trabalhar e eu não tinha, e eu aprendi praticando e fazendo. Então eu digo sempre que o caminho é mais importante que a chegada e a coragem faz parte disso. Neste período eu engravidei com 16 anos, eu tive a minha filha Ana, e não parei, continuei caminhando. E depois eu tive o Tiago, então eu tenho duas joias preciosas na minha vida, que é a Ana e o Tiago. E continuei a nadar, a caminhar. Eu digo sempre para todo mundo, curtam cada minuto. O conhecimento ele tem prazo de validade. Conhecimento só faz sentido se você compartilha. Não guarde nada na gaveta, na sua cabeça, porque você vai embora e nada fica aqui. Então, façam a parte de vocês, nada cai do céu. Sem fé, nós não somos absolutamente nada. Aqui a minha mãe é minha referência. Nesta última angioplastia eu vi como ela plantou essa sementinha da fé dentro de mim. E a paixão, né? Vamos nos apaixonar sempre, porque é isso que faz a gente ter vontade de sair da cama, trabalhar, compartilhar, aprender e fazer sempre o melhor. Não entreguem nada mais ou menos, porque tudo que vocês precisam está dentro de vocês e vocês conseguem sempre entregar o melhor, eu tenho certeza. Então, aqui são as minhas redes sociais, o meu e-mail, o meu site, que tem mais de 300 artigos que eu já escrevi, onde eu compartilho de uma forma mais simples o que vai acontecendo, meu LinkedIn, meu Facebook, o meu canal do YouTube e o meu celular, e a minha gratidão, Hamilton, gratidão profissionais, gratidão a todos que estão aqui palestrando neste evento maravilhoso e gratidão a você que reservou esse tempinho para entender e conhecer um pouco da minha experiência. Então, que a minha experiência possa motivá-lo e ajudá-lo no seu dia a dia. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.